Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Rumores de reeleição. O Lula, que foi candidato dessa vez, né, em 2022, com a promessa de não ser candidato à reeleição. Sua candidatura era uma tentativa de construir uma grande frente para impedir a reeleição de Bolsonaro. Mas já há rumores de reeleição. Recentemente, muito tem se falado em torno dessa possibilidade dele tentar a reeleição em 2026. Queria perguntar a você quais são os principais fatores que você considera ao analisar essa especulação. É meramente uma especulação na tentativa de tentar blindar eventuais outros candidatos, né? Antecipar a corrida também, queimar talvez candidaturas ou candidato que Lula eventualmente irá apoiar, ou já uma tentativa de construir a sua própria candidatura, a candidatura do Lula, para 2026. Ciro, é com você. Primeiro quero saudar aí o Luiz, né? Saudações trotskistas, Luiz, a Margarete, Fernando, galera que entrou aí, um abraço, né? E em relação a essa questão, eu acho que o PT tem um grande problema nas mãos. E qual é esse problema? Lula é, sem dúvida alguma, a maior liderança, né, forjada nas lutas, a maior liderança da classe trabalhadora, forjada nas lutas no pós-ditadura, né? Nesse período que a gente chama de Nova República, né? A partir da derrota da ditadura e o início, né, da Nova República, que teve como seu ponto alto aí a Constituição de 1988, pacto este, né, que está sendo cada dia mais sendo derrubado, né, porque as emendas constitucionais que vão sendo aprovadas vão fazendo cada vez mais que aquela Constituição de 88 seja um arremedo, que a atual Constituição seja um arremedo do que foi a Constituição de 88, que foi aprovada no pico de um processo de luta, de mobilização, né, que foi a década de 80, e cuja maior expressão era exatamente o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E de lá para cá, nós não tivemos nenhuma grande liderança, né, nem do PT, nem nenhuma outra organização, né, que se assemelhasse, que chegasse perto do que é o Lula. Tanto é assim que a burguesia se viu forçada, né, a rever os julgamentos do Lula, sua prisão e tudo isso para recolocá-lo no páreo, porque ele era o único, né, que tinha condições, segundo avaliações da própria burguesia, de derrotar, né, o projeto bolsonarista. Não tinha outro, né? Apesar da necessidade que ele teve de construir essa frente ampla, que agora deixa de ser ampla para ser amplíssima, né, com essa questão da busca do centrão, com a busca de setores do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, mas, sem dúvida alguma, quem tinha condições de liderar esse processo de construção de um governo, né, de unidade nacional, era o próprio Lula. E o que acontece é que, terminando esse governo, não tem ainda efetivamente um substituto para o Lula categoricamente. Existe uma aposta no ministro Fernando Haddad e o próprio fato, né, dessa lua de mel com o mercado, né, eu dei o dado da pesquisa aqui, 65% de aprovação, tudo isso pode vir a fazer com que, dependendo, né, do decorrer do governo, que o Haddad possa vir esse nome. Mas mesmo o Haddad, né, não tem o cacife, não tem o capital eleitoral que tem o Lula. Então, a extrema-direita foi derrotada eleitoralmente, mas não derrotada, né? Uma coisa foi a derrota eleitoral do Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo e a extrema-direita, né, que é um fenômeno mundial hoje, a gente olha e vê isso, né? Para onde que a gente olha, a gente vê um fortalecimento da extrema-direita, coisas tristes e lamentáveis, como, por exemplo, o Chile, depois de aquele processo multitudinário que começou em fins de 2019, agora, recentemente, com manifestações de rua pró-Pinochet, né, apoiando o governo Pinochet.
agora, recentemente, na Espanha, o peso que teve a extrema-direita, e tem a ver, né, essa força da extrema-direita, e aqui no nosso país também, com a decadência, né, do sistema capitalista, a degradação da classe média, a degradação da classe trabalhadora, com o aumento do desemprego, aumento da precarização do trabalho, toda uma série de coisas que vai fazendo com que as pessoas cada vez mais tenham uma desesperança e um ódio mesmo dessa situação que nós vivemos, que a classe trabalhadora vive, né? E muitas vezes identifica, né? Na política, né? Nos gestores da política, os responsáveis por isso, né? Quando, na verdade, o responsável é o próprio sistema. E esses, independente se é de extrema-direita ou se é de esquerda, estão todos a serviço do grande capital, quer seja o Bolsonaro com um projeto, quer seja o Lula com outro projeto, com outro tipo de projeto. Mas, objetivamente, como a extrema-direita está forte e não está derrotada, né, infelizmente, aqui no nosso país, o PT teme não ter um candidato à altura para uma eventual disputa polarizada como foi essa eleição. Então, é claro que isso está muito cedo ainda, né? Nós temos aí, como você mesmo colocou, Almir, tem uma série de coisas que ainda podem acontecer no meio do caminho, mas eu acho que o principal fator, o que mais é essa questão, a viuvez do Lula, entendeu? O PT, o Lula é muito maior que o PT, essa que é a verdade. O lulismo é muito maior que o petismo, né? E eu acho que essa é uma grande questão que vai estar colocada aí e que nós vamos ter que aguardar os desdobramentos, mas eu não acho que seja só um balão de ensaio. Isso pode vir a se tornar uma realidade pela necessidade, né, do PT de ter um nome com viabilidade eleitoral e não ter um substituto à altura do Lula ainda. Essa é uma das questões centrais nesse debate para mim. Ciro, a gente está indo para a última pergunta desse bloco. Vou colocar aqui na tela, vou ler os comentários dos nossos ouvintes. O Raoni Lucena, que é aqui também da equipe da rádio, nosso ouvinte. Boa noite. O PT lançou esse rumor da reeleição para bloquear o ascenso de Flávio Dino como possível candidato. Ele tem se destacado e tem menos desgaste que Haddad, mas muita água vai rolar até lá. E a Márcia Lúcia, minha queridíssima ouvinte, boa noite, Almir Cesar Filho e Ciro Garcia. Ela ouvindo a gente direto de Araruama, região dos Lagos, aqui do estado do Rio de Janeiro. Ciro, faço a minha pergunta à do Raoni, mas eu acrescento uma última que não tem como não falar da conjuntura política, que é jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.